Olá, irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a terceira característica mais importante de Jesus, que é a compaixão. Mas antes eu quero pedir 3 favores para vocês. O primeiro, assista o vídeo por completo. O segundo, ative as notificações para que você receba o vídeo em primeira mão. E terceiro, se inscreva no meu canal. Amém? Então vamos agora iniciar sobre a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A compaixão de Jesus é um dos sentimentos mais importantes que o Mestre tem e que ele consegue externar perante a sociedade e perante os discípulos. Mas antes de chegarmos diretamente a este ponto, eu quero fazer alguns arranjos bem específicos, arranjos bem introdutórios. Existem 4 evangelhos que retratam a vida e o ministério de Jesus, que são as principais fontes que temos sobre o próprio Jesus, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas pessoas foram discípulos e foram discípulos dos discípulos de Jesus. Essas pessoas, cada um tiveram um propósito, uma motivação bem específica ao escrever cada evangelho. Então, partindo disso, eles usaram 3 pontos principais para escrever, que é o retrato sobre Cristo, o estilo da escrita e a ênfase no livro. Mateus, como um bom judeu, um judeu convicto, ele retratou Cristo como um rei. Ele usou o estilo de um professor, porque ele relacionava as profecias do Antigo Testamento em cumprimento com a obra e a pessoa de Cristo. E a sua ênfase está nos sermões. É o livro que mais contém sermões. Marcos é o evangelho em que Jesus é retratado como um servo, aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que auxilia. E o seu estilo de escrita é como se estivesse pregando, fazendo um discurso. E a sua ênfase é nos milagres e nos exorcismos que Cristo praticava. Lucas, em contrapartida, ele retrata Cristo como uma pessoa humana, como filho do homem. É o livro que mais contém essa expressão. E o estilo que ele utiliza é como se fosse de um historiador. Em Lucas, que nós temos detalhes mais específicos de lugares, de posições, de reuniões e assim por diante. E a sua ênfase está nas parábolas de Jesus. João, em contrapartida, também já retrata Jesus como filho de Deus. Ele também usa o seu estilo como se fosse de um teólogo, como aquela pessoa que explica as doutrinas e sistematiza elas de maneira coerente e coesa. E a sua ênfase está sobre o quê? Sobre as doutrinas principais que o livro retrata, como a divindade de Cristo, como a encarnação de Cristo e assim por diante. Então, feito esses arranjos, entendeu? Vamos ter de maneira bem sintética, bem resumida, um pouco do perfil de Jesus aos olhos dos próprios discípulos. Isso nos traz uma definição que eles mesmos retratam e que a própria Bíblia vai demonstrar. Compaixão. O que seria compaixão? Compaixão, segundo uma principal definição, é participação da dor alheia com o intuito de dividir com o sofredor. Sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar. A compaixão, ela vai te impelir a você fazer alguma coisa. Não simplesmente ficar olhando, não simplesmente cultivar aquele sentimento de dó, mas vai te impelir para ajudar. De uma maneira que você
consiga talvez solucionar ou até minimizar o sofrimento daquela pessoa. Jesus, ele tem uma compaixão especial. Por quê? Em Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 14, retrata, por exemplo, a cura do endemoniado gadareno. Como que é essa história? Havia uma região pagã, que havia um homem que era extremamente perturbado e que as forças do mal estavam sobre ele de maneira tão forte, de maneira tão extrema, que ele se cortava, ele se batia, correntes não paravam aquele homem, a polícia não conseguia subjugar, a tal ponto que o único ambiente em que ele podia viver de maneira tranquila era no cemitério. O que acontece? Jesus vai nesse lugar, Jesus cura esse homem, expulsa aquela legião de demônios que estavam sobre ele, e de repente acontece algo especial. Aquele homem que tinha família, aquele ser humano que estava com a vida totalmente destruída e sem senso de percepção, sem juízo, se torna uma pessoa com juízo. Um homem que andava pelado, sem vestes, já está bem arrumado, já está tranquilo e aos pés de Cristo. Sim, Jesus ajudou esta pessoa de uma maneira tão especial que livrou aquela força maligna e deu uma segunda chance, ajudou ele a superar aquele mal. E, inclusive, orientou ele para voltar para sua família e explicar o que aconteceu. Em Lucas capítulo 7 e no versículo 11, tem também o filho da viúva de Naim. Como que é essa história? Jesus está com os discípulos e com uma certa multidão, e eles vão para uma cidade chamada Naim, né, que era uma periferia. O que acontece? Está um velório, um enterro, em que uma mãe enterra o seu próprio filho, único filho. Ela não tinha mais filho. E está aquela comoção, aquela tristeza, aquela conversa entre os familiares, entre os parentes, entre os curiosos. Quem que iria cuidar? Quem iria cuidar dessa mulher? E que tristeza tão grande que aconteceu na vida dela. Jesus simplesmente passa, olha, fala para aquela mulher, não chores mais. Ele se comoveu, e ressuscitou aquele camarada. A comoção foi tão grande e a alegria foi tão grande para aquela mulher e para os transeuntes e para as pessoas, que eles puderam perceber esse lado e esse sentimento de Cristo. Então, sempre quando Jesus externava a sua compaixão, era algo para melhor, era algo para conserto, para reparo, era uma segunda chance. Quantas situações podemos relatar? O filho da viúva de Naim, o endemoniado gadareno, o cego Bartimeu e outros por aí. Quer dizer, a compaixão de Jesus demonstra aquele lado humano que o rei, o servo, o filho do homem e o filho de Deus tinha. Raciocina comigo, se você fosse um dos discípulos ou um dos contemporâneos de Jesus, e você soubesse todas essas verdades que os escritores expressaram no texto. Raciocina comigo. E você percebesse que esse rei, esse filho de Deus, ele era humilde e tinha uma compaixão em ajudar a humanidade. O amor e a sua compaixão foram suficientes para se colocar no nosso lugar e nos redimir através da cruz. Sim, a cruz é o relacionamento que o homem perdeu de volta com o Todo-Poderoso. Então, a compaixão é uma das características que mais me impacta. Eu falei sobre a primeira característica, que era o seu perfil agregador como líder, o seu perfil influenciador, e agora estou finalizando com o seu perfil de compaixão. Quando os 12 discípulos andavam com Cristo e percebiam isso, eles ficavam maravilhados, eles ficavam assim cheios de temor, eles não conseguiam expressar como que um homem e um Deus poderia ter compaixão.
esse sentimento de Cristo é o que nos impacta até hoje, entendeu? Os teólogos, os historiadores, até mesmo os críticos e os céticos, entendeu? Podem não acreditar na divindade de Cristo, na divindade de Jesus, porém, muitos deles sabem que Cristo foi uma pessoa maravilhosa e especial. E é essa pessoa que Cristo que continua salvando, libertando e curando através do Espírito Santo. Então, finalizando esse vídeo, bem curto e bem simples também, bem introdutório, a compaixão é um dos sentimentos mais lindos de Jesus como ser humano. É algo que nós podemos fazer, é algo que nós podemos compartilhar e é algo que sim, todo cristão, toda pessoa que se preza e que se acha e que considera um seguidor de Cristo, tem que fazer. Porque a compaixão, ela significa, quando Cristo demonstrava compaixão, ele demonstrava que ele se identificava com o ser humano, com a humanidade, em ajudar as pessoas, né? E você, quando se considera um cristão, quando você usa esse rótulo, o que? Você se identifica com a pessoa e com a obra de Cristo, né? E temos na palavra também que temos que seguir a Jesus, seguir os mandamentos, os passos de Jesus. E a compaixão é uma dessas coisas que todo cristão tem que ter, que aspira, ou pelo menos tentar, né? Como o ser humano é um ser humano depravado, conforme Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus, na sua essência e no seu poder, nos redimiu através da obra de Cristo na cruz. Então ele nos deu essa possibilidade de compartilhar os atributos comunicáveis que Jesus tem. E um deles é a compaixão. Então, que Deus lhe abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e nos ajude a praticar esse sentimento tão poderoso e maravilhoso que é de Cristo. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.